E aí, galera, o Prédio 11 de hoje tá bem musical. É com Vinícius Collin, que é cantor, escritor, roteirista, entre outras coisas que vocês vão ver no programa. Além disso, tem as dicas da agenda cultural para vocês programarem para a semana. E vamos ver o que os alunos da comunicação aprontaram aí pra gente. Confere aí! Oi, pessoal! O Prédio 11 de hoje é com Vinícius Collin, que é ator, escritor, roteirista, formado em jornalismo, trabalha no ensino à distância aqui da Ubra. De onde é que tu tira tempo para fazer todas essas coisas? Eu não sei, cada hora que eu tenho uma ideia, eu vou fazendo e não vou pensando muito nisso, não. Senão eu não faço nada. E no que tu começou? Comecei na música mesmo, na verdade. Eu tentava fazer algum poema e tal, mas não tinha muito conhecimento, assim, quando eu era mais novo. E um amigo meu me convidou para fazer uma banda. E aí eu falei pra ele, eu não sei tocar nada. Aprende, não tem um violão? Tem. Então pega lá o violão, aprende. Aí eu aprendi, assim, na marra mesmo. Quando eu vi, eu tava tocando já na noite. Já. Com quantos anos isso? Comecei com 15 para 16, assim, mais ou menos. E tu não fez aula, foi? Não, foi assim. Eu fiz aula depois de velho pra aprender um pouquinho mais, assim. Mas também não durou muito, assim. Eu não tenho muita paciência pra aprender, assim, em aula. Eu sou mais autodidata, né? E o jornalismo, como é que tu iniciou? Na verdade, eu entrei na engenharia. E aí eu não durei 2 anos, porque eu não conseguia fazer nada daqueles cálculos. E eu falei, eu quero fazer uma coisa com comunicação. Aí eu peguei um livrinho que tinha na época, assim, e falei, comunicação, que jornalismo, não tem matemática, é isso que eu vou fazer. E foi sem querer, na primeira semana eu me apaixonei. Eu não sabia que era que eu queria, assim. Então, quando eu entrei no curso, que eu falei, é isso que eu quero fazer. Foi parecido comigo, então. E o resto, esse negócio de roteirista, já teve experiência com isso? Já foi até ator? Eu escrevi, como eu sou escritor, assim, então de repente, fazer um filme, escrever um filme seria legal. Eu comecei com essa loucura, assim, e faz uns 2, 3 anos que eu estou escrevendo, assim, mas nunca mostrei pra ninguém. E aí aqui na Ubra eu mostrei para um pessoal do cinema, e eles vão fazer. Eu, não, sério? Vamos, então vamos fazer. E a gente tá gravando um curta agora, vai ficar pronto acho que daqui umas 2 semanas, mais ou menos. O curta, na verdade, é uma comédia, né? Que eu não sei nem como eu comecei a escrever comédia, porque até então eu não estava escrevendo comédia. E um dia eu cheguei em casa com uma ideia assim na cabeça sobre 2 caras num bar e que um tava neurótico por um problema assim que ele estava tendo. E daí veio, assim, eu escrevi em 20 minutos, né, o curta. Aí a gente começou a gravar, faz uns 5, 6 meses, tá demorando porque eu faço 1000 coisas, né? E todo mundo ali faz muita coisa, então acho que daqui umas 2 semanas a gente termina o curta. E um curta, pra quem não sabe, tu fez tri rápido, né? Quanto tempo que demora? Olha, eu tô aprendendo só agora, né? Mas assim, o curta vai ser uns 10 minutos, eu acho, mais ou menos por aí, de 8 a 10, né? Se a gente fizesse só isso, eu acho que em 2, 3 meses eu estaria pronto. Mas como eu faço muita coisa, e o pessoal também do cinema é um pouco parecido comigo, né? Cada um faz uma coisa, tem a sua vida, então a gente tá fazendo no amor mesmo, sem dinheiro, né? Pode adiantar um pouquinho da história pra gente? É que tem coisas que eu não posso falar nesse horário. Mas é uma comédia de amor, assim, e tal, de uma relação onde todos os personagens da história são apaixonados pela mesma mulher. E aí todos acham que são namorados dessa mulher. Na verdade, essa personagem, essa protagonista que aparece pouco até, aliás, né? Ninguém sabe um do outro. Então todos namoram ela, só que ninguém sabe que todos namoram ela. Gostei dessa personagem. Mas tá, e daí tem o CD aqui, vou mostrar pro pessoal. Quando é que tu lançou? Foi em 2008. Na verdade, o CD veio de muitas músicas, eu estava guardando demais em casa. Então eu achei o pessoal que gravou com Papas, do estúdio, e eles estavam produzindo CDs fora, estavam montando uma empresa, né? Que eles queriam começar a fazer a sua empresa. E a gente se conheceu, e eu curti o som que eles estavam fazendo, e a gente começou a gravar, assim. Então o CD foi... Tudo que eu tinha eu botei nesse CD, né? Então agora a minha vida está recomeçando, porque foi realmente muito caro, assim, fazer. Como é que tu faz para o processo de composição das músicas? Eu vou te falar que eu não sei explicar isso, assim. Eu sinto alguma coisa em mim e eu pego o papel e o violão. Na verdade, eu componho junto com o violão, né? É difícil eu escrever e depois botar a música. Às vezes que eu tentei fazer, eu não consegui. Então, geralmente é escrevendo e tocando. Porque né? tem muitas bandas que fazem isso, né? Primeiro escrevem, depois que vão criando a música, né? Eu acho bem mais difícil, porque tu perde aquele sentimento da letra, assim, sabe, no momento. Então, eu componho assim, cada um tem um jeito de compor, né? E estilo musical? Não tenho, assim. Eu tenho vontade de escrever tal coisa, eu faço.
Tanto que agora, depois desse CD, que é mais pop rock, eu tô gravando uns reggae e tal, tô indo por essa praia, porque eu tô afim de fazer isso, assim. Nada pensado, vou fazer reggae agora. Então é uma coisa que vem, assim, quando eu vejo, eu tô compondo em reggae, assim. E aí vai, né? E como é que tu faz a divulgação das tuas músicas, do CD, enfim? Na verdade, do CD, o que aconteceu? Eu gastei todo o meu dinheiro nele. E eu não tinha mais como divulgar esse CD. Então eu lancei o CD, que foi o último real que eu tinha, assim, com a parceria do Alessander, que tá junto na capinha, assim. Ele é guitarrista. Ele falou, eu vou te apoiar e tal. Esse projeto, na verdade, é nosso. Então a gente chegou junto no estúdio, bancou tudo junto, fez tudo junto, eu e ele. E depois chegou uma hora que não dava mais para ir em frente, assim, porque o trabalho era bom, só que a gente precisava de um empresário, precisava de uma gravadora, e a gente acabou não conseguindo, assim, né? Tanto que eu fazia 1000 coisas, né? E esse meu amigo tem uma empresa, então ele quase não conseguia conciliar. Então o CD foi só na internet. Internet. A gente vendeu alguns na internet e tal. Boca a boca também, né? Foi entregando. Mas então daí, no caso, eu comecei a compor outras músicas e o CD foi ficando, assim. A gente precisa de apoio, né? No caso, eu que faço um monte de coisa, eu não consigo fazer tudo sozinho, né? E o que tu achou do retorno das pessoas? Foi bem legal, assim. Tanto que quando eu levo nas rádios, assim, o pessoal, pô, teu som é bacana e tal, né? Só que, com essa questão do livro, assim, comecei a me empolgar muito com o livro, e eu meio que fui deixando a música um pouco pro lado, assim. Aí eu comecei a escrever e eu não conseguia tirar um pouco a atenção da música, eu peguei e falei, vou dar um tempinho. Que esse segundo livro que eu vou editar, que eu editei agora, eu tive que parar uns 5, 6 meses, né? Larguei show, né? Porque eu tinha que ter um horário para escrever e meu horário é de madrugada. Então, eu não tinha como tocar. Eu larguei um pouquinho para poder terminar o livro, né? Eu acho que é mal de jornalista, então. Tem esse desvio para música, para literatura, para madrugada também, pra vida boêmia. Quando eu comecei a fazer o curso, meu Deus, eu tô com meus amigos, né? Com a minha família aqui. Porque é tudo parecido, todo mundo toca, né? Todo mundo faz alguma coisa com arte e tal, né? É isso aí. E tu podia tocar uma palhinha de uma música para nós? Claro, claro. Vou tocar De Longe, que é uma música que foi que mais tocou nas rádios aqui do Sul e tal. Eu até vi você de longe, pelas fotos que o tempo levou. Se agora quiser ficar, se pra sempre quiser me ouvir dizer, e no final da tarde poder ficar mais um pouco, de tanto falar que quero, fico louco. Ficar mais um pouco, de tanto falar que quero, fico louco. Domingo, dia 21, a banda Rosa Tatuada grava mais um DVD ao vivo na Opinião. É melhor chegar cedo para assistir a abertura com a banda Os Funérios. Os ingressos estão à venda nas lojas Short Fuse, da Galeria Malcom, Back in Black, do Shopping Total, Good Music, instrumentos musicais, e nas lojas Multissom. A dica de cinema da semana é o filme Super 8, de Steven Spielberg. É a história de um grupo de amigos que grava um filme amador com uma câmera Super 8. Após testemunharem um acidente, diversos desaparecimentos começam a acontecer. Em cartaz nos cinemas da Grande Porto Alegre. O Prédio 11 está de volta aqui com o Vinícius Collin. E agora, quais são os projetos futuros? Tem alguma coisa em mente para música? Agora que eu terminei com editar o segundo livro, eu tô compondo já pro próximo CD, né? Já tenho 2 músicas prontas já. Uma tá na internet já, até que eu botei, que se chama Não Demora, que é um reggae. E para quem quiser baixar a música? palcomp3.com.br/Vinícius Collin.
Ou no MySpace, né? Põe no myspace.com lá, Vinícius Collin, vai me achar. Então tá, Vinícius, vamos dar uma paradinha para assistir a reportagem dos nossos colegas aqui da Ubra de Comunicação. Confere aí. E aí, pessoal do Prédio 11, a gente está aqui nos estúdios da Ubra TV e vamos conferir como é que é a produção do Garajão. Vamos lá? Agora eu vou falar bem baixinho que o Garajão tá rolando ao vivo, te liga só. Para manter um programa diário que passa ao vivo, é preciso ter uma equipe empenhada, cada um com sua função, trazer convidados, ter pautas atualizadas, operar as câmeras e o som. Eu sou responsável pela produção e dirijo o programa. Como se desenvolve a produção hoje? A produção, assim, eu respondo pela produção como geral do programa. Daí eu tenho a Renusca, que além de apresentar, ela faz a minha assistência de produção, ela fecha as matérias externas, ela negocia a forma que o convidado que vai vir, mais a parte de fechamento de produção para mim, e o Bives, que fica com a parte jornalística. Então o Bives, ele se responsabiliza pelo release e pela edição de matérias. A gente trabalha todo mundo junto, todo mundo faz um pouquinho, assim, se ajuda, todo mundo edita matéria, todo mundo faz matéria, ajuda com pauta. E para fechar o programa também, todo mundo sempre se ajuda muito, todo mundo ajuda a fechar roteiro. É uma correria, né? O desafio de melhorar a cada programa é o que move a equipe do Garajão. O Garajão, ele bombou, quer dizer, superou aquilo que nós esperávamos de início e cada dia ele tem melhorado mais. Por que tem melhorado mais? Uma boa produção, com funcionários criativos na produção, pessoas que têm ideias boas e com um apresentador muito interessante que é o Bives, né, que já é uma pessoa conhecida na casa e hoje também conhecida na televisão. Sempre vem o desafio de o programa tem que fechar e tem que ser melhor que o de ontem e provavelmente o de amanhã tem que ser melhor que o de hoje, e a gente tenta fazer assim. E essa novidade da temporada 2011, de trocar de estúdio, de vir para Canoas, a gente está ainda se construindo e o público está acompanhando essa construção, o que pode ser uma possibilidade do público também ver os bastidores mais por completo, que é, nesse momento a gente está gravando assim, entrando assim, mas daqui a pouco vocês já vão ver que a nossa equipe vai botar e nós vamos ter um fundo preto, vamos fazer. Então a gente está fazendo. O Garajão também está atento à interatividade com os telespectadores. Fundamental do Garajão é que ele já nasceu como um programa que sabia que uma mídia precisava de outra mídia. Então, hoje ainda é um grande instrumento, um grande veículo para se comunicar e chegar a muitos lares, muitas pessoas. Mas a internet ganhou muita força. Então, hoje, qualquer programa de televisão tem que pensar nas plataformas que vai usar para interagir, para expor conteúdo e para dar continuidade ao trabalho que em uma hora pode se estender um tema, uma matéria, pode render um dia inteiro, uma semana inteira, enfim, acho muito importante, cara. É isso aí, a gente está de volta aqui com o Vinícius Collin. Tu estava falando do livro, tu escreveu, pode falar um pouquinho mais dele, sobre o que é a história? Claro. Esse livro eu escrevi, é infanto-juvenil, né? A minha mãe é professora e eu sempre tive essa coisa com educação, tanto que eu trabalho com ensino à distância, né? E eu acho legal essa fase da adolescência e tal, então eu resolvi escrever um livro, uma fantasia infanto-juvenil, né? Eu acho que é infanto-juvenil, né? Então eu tive uma ideia assim, na rua, e eu sentei em casa e comecei e não parei mais. Eu escrevi acho que em 3, 4 meses eu escrevi o livro, correndo assim. E aí passou um ano e agora eu decidi editar. Não, falei, agora é a hora de editar, né? Então já está na internet para vender até quem quiser comprar. E ainda não, fisicamente, eu ainda não peguei ele, né? Mas eu estou pensando em fazer na Saraiva, a sessão de autógrafos e tal, ali. Porque o primeiro livro eu não tinha grana para fazer, né? Porque eu botei o dinheiro todo no livro. Então, autor independente é isso, né? Mas qual é que é a história do livro? Na verdade, assim, é um Essa jovem... pode falar nesse horário. Pode. Ele é um jovem de 18 anos, né? E ele começa a ter sonhos com um lugar diferente. E ele começa a anotar esses sonhos numa folhinha do lado da cama. Começa a anotar. E nesse meio tempo ele perde o pai, né? E o pai dele, na verdade, o pai dele some. Então ele mora com a mãe, né? E os irmãos estão na Europa, estão viajando. E ele acaba sentindo muita falta do pai, porque ele era muito apegado ao pai.
Então a mãe começa a ficar preocupada, né? Que o pai sumiu, ninguém acha o pai. E num dia ele some. O filho some. Esse jovem some. Então a história conta que, na verdade, entra um detetive na história, na família, porque a mãe fica desesperada. Perdi o marido, perdi o filho, né? E eles sumiram. Então ela contrata um cara e o cara começa a investigar para saber o que aconteceu. E então o livro é narrado de duas formas, né? Uma é detetive narrando a história, procurando os dois, e a outra é a narração dele nesse lugar do sonho dele. Então são duas histórias que no final elas se casam, assim. Então no caso o leitor sabe onde está o menino. O leitor sabe. Só que o detetive não sabe. Sim. Então na verdade ficam duas narrações, né? Um sabe, outro não sabe e tal. E tu disse que está numa livraria já, né? Online, para quem quiser comprar. Tu sabe o endereço? Na Amazon.com. Loja Amazon, põe lá meu nome, Vinícius Collin, vai achar. Tá para entrar na Livraria Cultura. Eu acho que esse mês já vai entrar, né? Demora um pouquinho, mas entra. E a minha editora é a Biblioteca 24 Horas. É só botar no Google lá, 24 horas, .com.br, já vai me achar lá. E tem mais um outro livro, né? Pode falar um pouquinho mais sobre esse terceiro livro já terminei. Esse eu fiz em 2 meses, assim. Acho que até menos, na verdade. Foi uma fase difícil, assim, na minha vida. Terceiro tem 3 livros? Tem 3. Agora o terceiro, mas o terceiro é segredo, né? Eu tô te contando agora. Porque eu nem editei esse, eu já editei esse, já tô com o terceiro pronto, assim. O terceiro acaba tá sendo feito e tal. Que eu acho que eu vou esperar um pouquinho mais pro final do ano para editar. Na verdade, eu escrevi os dois ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo. Então, esse aí é mais de poemas, assim, né? São coisas que eu sentia e que eu não conseguia botar numa história. Então, eu acabei, sem querer, fazendo um outro livro. E eu vi, isso dá um livro. Eu comecei a sentir, tô sentindo tal coisa, tô com agonia. Daí eu comecei a escrever, tentar explicar o que era aquela minha agonia. E eu fui fazendo crônicas, poemas, não gosto de dar nome, assim, né? Eu chamo de textos poéticos, assim. Porque saem coisas assim que eu não sei nem definir o que é. Então eu comecei a botar nesse livrinho. Quando eu vi, terminei. Mas como é que tu chega do trabalho... Na rua, não escrevo na rua. Na rua? Na rua tem um bloquinho. Eu ando comigo com um bloquinho. Vai aos poucos, então. E eu tô no metrô, às vezes pra cá, é 40 minutos que eu levo pra chegar aqui, né? Então, eu tô no metrô, eu escrevo muita coisa no metrô, eu escrevo no ônibus, no shopping. Eu sempre ando com uma caneta e com um bloco. Então, às vezes, já aconteceu de eu escrever no meio de uma festa. Eu tava na festa, música já aconteceu também. Eu falei, eu preciso escrever isso. Eu já peguei guardanapo, Nossa, eu chegava em casa às vezes com o bolso cheio de guardanapo molhado, sujo, assim. Então eu guardo tudo em casa e tal. Então às vezes sai pérolas, assim, né? O mercado editorial é uma coisa complicada, né? Como é que tu fez? Foi de porta em porta para publicar os livros? Fui. Eu peguei, imprimi um monte, assim, e saí pra rua, assim. Fui tudo que editora aqui de Porto Alegre, batendo na porta. Só que a maioria, eu tava numa fila de espera gigantesca, né? Outras não estavam mais apostando, porque há 10 anos atrás começou aquela dificuldade, né? Começou o negócio da internet. Começaram a largar coisa na internet e tal, e-book e tal. E eu bati tanto na porta que uma editora gostou mesmo e entrou em contato comigo e tal. Gostei, mas eu preciso que tu me dê tanto. Eu pago a outra parte. E era muito dinheiro, assim, pra mim, sabe? E eu, olha, eu não tenho, só se me pagar tudo, porque eu não tenho como pagar. E falei, então vai dar pra fazer. Aí me desanimou, assim, sabe? Aí eu fiquei mais na música, falei, vou ficar na música. E fiquei um tempo, me desanimou muito, assim, mandava por e-mail também os livros e tal, e nada. Aí um dia um amigo meu falou de um site, falou, tem um site lá, tipo um Orkut, só que de autores, né, autores e editoras, que estavam junto nesse site. E editoras procurando autores novos e tal. Não pode ser, né? Aí eu falei, fiz um cadastro e botei meu livro lá. Uma semana, me ligaram. Aí começou tudo. Né? Aí me deram uma proposta maravilhosa, assim, sabe? E eu, topei, falei, agora que eu vou editar, mas isso 8 anos depois, né? 8 anos depois? Eu comecei a escrever com 20 anos, 21, assim, comecei a escrever. Então eu fiquei 8 anos, assim, meio que, como é que eu vou fazer pra bancar, né? Era muita grana. Então nesse segundo já não. Então daí a editora já deu um suporte pra mim na internet. E além dos livros, tem o blog, tu coloca o que tu tá sentindo no dia? Ali eu vejo assim, isso aqui não vai pro livro, não vai pra música, vai pro blog. Aí eu largo lá. Apesar de ter desse terceiro livro que eu vou editar, ainda tem umas coisas lá que eu botei, assim, algumas coisinhas, assim, de poemas e tal, né? Eu uso o blog mais ou menos como uma música, assim, sabe? Preciso descarregar. Às vezes que eu chego em casa, pego o violão, que alívio. E tu atualiza ele periodicamente ou não tem? A cada 10 dias, assim. Às vezes eu faço de 2 em 2 dias, depende da minha vontade e do que surge, né? Eu não forço nada no blog, assim. Às vezes eu quero falar de alguma coisa, eu ponho lá. E como é que surgiu a história de apresentar a videoaula do ensino à distância aqui da UBRA? Na verdade foi assim, eu entrei na TV como jornalista, né, porque até então eu trabalhei com um tempão com EAD.
em outras empresas. E quando eu me formei, eu pensei, pô, eu quero trabalhar com TV, eu sempre quis trabalhar com TV. Só que a música me tomava muito tempo, então eu comecei a deixar umas coisas um pouco de lado e falei, não, agora eu preciso do jornalismo, que eu estava muito afim de fazer, sabe? E eu entrei no EAD, aqui na UBRA, não sabia o que eu ia apresentar. Eu entrei sem saber o que eu ia fazer exatamente. Falei, você é repórter. Não, isso eu já sabia que eu ia ser repórter. Então, chegaram no dia que eu entrei e falaram, não, tu vai apresentar, tu vai... Eu não sabia, que legal. E foi assim, eu entrei e já comecei a gravar, já comecei a apresentar, fazer rua também. Me apaixonei, assim, também, adoro trabalhar aqui. Então tá, é tanta coisa pra falar, né? Mas acho que a gente tinha que gravar uns 2, 3 programas aqui pra contar toda a tua vida, tudo que tu faz. E pra quem quiser entrar em contato contigo, ver teu site, teu blog, qual que é? O e-mail é producão, né? .colling, COLLING, @gmail.com. Aí nesse e-mail lá é só pedir, entrar em contato, sites e tal. O blog é viniciuscolling.wordpress.com. Então tá, Vinícius, obrigada pela tua participação. Eu agradeço. Não perde o Prédio 11 todo sábado, à 1h da tarde. E vamos terminar contigo tocando aqui pra nós.